Atendendo a pedidos, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse casaco. É para mais ou menos 6 a 8 anos, depende muito do tamanho da criança. Então, eu sugiro que vocês vejam no final do vídeo as medidas que eu passo dele, para vocês compararem com o casaco da criança que vocês vão fazer. Pode ser que sirva para criança de 6 anos, 7, 8, até 10 anos, depende muito da constituição física da criança, né? Porque tem crianças maiores, menores com a mesma idade. Então fica difícil a gente estipular uma medida certa. E é um casaco, embora pareça complicado, mas é bem simples de fazer. Eu fiz ele todo em ponto meia, com esses detalhes em cordões de tricô e ponto barra. E tem esse detalhe do bolso, ele é trabalhoso, mas nada difícil de fazer. Aí eu fiz raglan para facilitar bem nessa parte da cava e um capuz todo em tricô com acabamento com o fechamento nas agulhas de tricô, que fica muito bom. Para esse casaco eu usei a lã molê e agulha 6. E agora vamos ao vídeo explicativo. Para fazer as costas, eu vou colocar 64 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 64 pontos na agulha, eu vou fazer barra um por um. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Depois que eu fiz a primeira carreira em ponto barra, um tricô, um meia até o final, eu volto na próxima carreira e acompanho os pontos. Onde é tricô eu faço tricô e onde é meia eu faço meia. E vou fazendo assim, em barra um por um, até completar 12 carreiras em ponto barra. Depois que eu fiz 12 carreiras em barra um por um, vou fazer a primeira carreira aqui no direito do trabalho, toda em meia. Terminei a carreira em meia no direito do trabalho. Agora eu volto aqui no avesso e vou fazer a carreira toda em tricô. O primeiro pontinho eu vou fazer em meia, para fazer um pontinho de borda. Então, eu faço um meia, restante toda em tricô. Chegando no final da carreira do avesso em tricô, faço o último ponto também em meia para fazer o pontinho de borda. E vou seguir assim, meia no direito, tricô no avesso com os pontinhos de borda, até completar desde o início do trabalho 26 centímetros. Dá mais ou menos 45 carreiras em tricô no avesso e meia no direito. Cheguei com 26 centímetros e agora eu vou fazer a cava. Para fazer o raglan das costas,
eu começo fazendo aqui no direito do trabalho 2 tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, devolvo o fio para frente e pego 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira em meia. Chegando no final da carreira, faltando 5 pontos para terminar, eu pego 2 pontos juntos em tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, volto o fio para frente e faço 2 tricô. Volto a carreira do avesso toda em tricô, sem fazer diminuições. Terminei a carreira do avesso em tricô, volto no direito do trabalho. Para fazer o raglan, eu faço 2 tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, devolvo o fio para frente, pego 2 pontos juntos em tricô e sigo a carreira em meia. Chegando no final da carreira, faltando 5 pontos para terminar, pego 2 pontos juntos em tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, devolvo o fio para frente e faço 2 tricô. Avesso toda em tricô. No direito do trabalho novamente, pro raglan, faço 2 tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, volto o fio para frente e pego 2 pontos juntos em tricô. Sigo a carreira em meia. Quando faltarem 5 pontos para terminar, pego 2 pontos juntos, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, passo o fio para frente e finalizo com 2 tricô. E avesso toda em tricô. E vou fazendo assim até esses desenhos que formam salientes aqui, alto relevo, até formarem 21 desenhos. Terminei a parte das costas com 22 pontos na agulha. E agora, vou arrematar todos os pontos. Se quiser arrematar pegando 2 pontos juntos e devolvendo, tudo bem também. Então, pegamos 2 pontos juntos, devolvemos 1. 2 juntos, devolvemos 1. Esse arremate tanto faz. Tudo bem fazer 1 por 1, como também desta forma, pegando 2 pontos juntos e devolvendo. Porque depois nós vamos costurar mesmo e dá tudo certo.
Para fazer a parte da frente, vou colocar 34 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 34 pontos na agulha, eu vou fazer barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim até completar 28 pontos em barra 1 por 1. Depois que eu fiz 28 pontos em barra 1 por 1, eu finalizo a carreira com 6 pontos em tricô. Então, essa primeira carreira da parte da frente fica assim, 28 pontos em barra 1 por 1 e finalizo com 6 tricô. Volto aqui, que vai ser o avesso do trabalho, faço 6 tricô, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tricô. Aí, eu continuo fazendo o ponto barra 1 por 1. Onde é tricô, eu faço em tricô. Onde é meia, eu faço em meia. Onde é tricô, eu faço tricô. Onde é meia, eu faço meia. E vou fazer assim até o final da carreira. Próxima carreira, faço novamente 28 pontos em barra, 6 tricô. Terminei a carreira com 28 pontos em barra e 6 tricô. Volto na próxima carreira e de novo eu faço 6 tricô. E sigo fazendo os 28 pontos em barra como se apresenta, onde é tricô, onde é meia. Terminei essa carreira que eu fiz os 6 tricô e o restante em ponto barra 1 por 1. Volto aqui na próxima, faço 28 pontos em barra 1 por 1. Depois que eu fiz a barra 1 por 1, por 28 pontos, eu vou fazer a primeira casa do botão aqui nessa parte onde é só tricô. Então, eu faço assim, um tricô, pego 2 pontos juntos em tricô, dou uma laçada e faço 3 tricô. E assim eu fiz a primeira casinha para o botão. Aí, volto aqui no avesso do trabalho e sigo normalmente a carreira, fazendo 6 tricô, inclusive a laçada, né, que vai formar a casinha.
Então, depois que eu fiz 6 tricô, eu acompanho o ponto barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Depois que eu fiz essa primeira casa para o botão, eu vou continuar fazendo as casas a cada mais ou menos 6 centímetros eu faço outra casa para o botão. E vou seguir assim, fazendo barra 1 por 1 e 6 pontos em tricô, até completar 12 carreiras. Aqui já tem 2, 4, 6 carreiras. Então, faltam fazer mais 6 carreiras dessa mesma forma que eu tô fazendo, 28 pontos em barra 1 por 1 e 6 tricô, dos dois lados, né? Tricô aqui no direito e tricô aqui no avesso. E essa parte aqui, barra 1 por 1 dos dois lados também. Terminei as 12 carreiras em ponto barra 1 por 1 e esses 6 pontos em tricô. Agora eu vou fazer meia nesses pontos que são em barra e vou continuar com o ponto em tricô, aqui no direito do trabalho. Então, eu vou fazer 28 pontos em meia. Terminados 28 pontos em meia, finalizo com 6 pontinhos em tricô para borda de abotoamento. Volto na carreira do avesso, agora eu vou fazer toda em tricô. Chegando no final da carreira toda em tricô, eu faço o último pontinho em meia. A partir daqui, eu vou fazer essas carreiras em ponto meia, continuar com o ponto de borda em tricô, avesso toda em tricô, até completar 8 carreiras aqui na parte do ponto meia. Aí, nós vamos começar a fazer o bolso. Fiz 8 carreiras contadas aqui no ponto meia, formaram esses 8 cordõezinhos. E agora, aqui no direito do trabalho, eu vou começar a fazer o bolso. Então, eu vou fazer 10 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esses 10 pontos eu vou reservar num alfinete, com muito cuidado, para não escapar os pontos. Pode ser um alfinete não muito grande, nem muito pequeno, suficiente para servir os pontinhos reservados aqui. Vou guardar aqui os 10 pontinhos que eu acabei de fazer. Esse aqui a gente vai trabalhar depois para o forro do bolso. Aí, eu volto aqui para seguir a carreira.
Então, com os 10 pontinhos reservados, eu vou seguir a carreira em ponto meia. Chegando aqui no barrado da borda do abotoamento, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cordõezinhos e vou fazer a próxima casa para o botão. Quem quiser fazer mais pertinho, mais longe, tudo bem. Então, eu faço um tricô, pego 2 pontos juntos em tricô, laçada e 3 tricô. Essa é a minha segunda casa para o botão. E volto a carreira do avesso toda em tricô. Chegando aqui no fim da carreira, que eu tô indo aqui pro lado do canto onde estão reservados os pontos, falta o último para fazer. Eu não faço ele, deixo ele aqui na agulha, volto, trabalho, deixo ele aqui, ele vai ficar nesse lugarzinho. E volto fazendo a carreira em meia. Na parte da borda de abotoamento, faço os 6 pontos em tricô. Volto a carreira do avesso toda em tricô. Chegando no final da carreira, deixo mais um ponto reservado. Já tinha aquele primeiro, deixo mais um. E volto fazendo ponto meia. Então, ele fica aqui e voltamos ponto meia. Finalizando com a borda de abotoamento, 6 pontos em tricô. Volto a carreira do avesso toda em tricô. Chegando no fim da carreira, deixo mais um pontinho sem fazer, então completou já 3 pontos reservados. Volto fazendo ponto meia. Finalizando com 6 pontos em tricô. Volto a carreira do avesso, faço ela toda em tricô, vou deixar mais um pontinho e voltar para trás, deixando 4.
Para o vídeo não ficar mais extenso, eu vou dar uma explicação. Aí a gente volta no direito do trabalho, faz ponto meia, 6 pontos tricô, volto aqui no avesso, deixo 5. Vou no direito, faço a carreira em meia e tricô da borda, volto aqui no avesso, deixo mais 1. E vou deixando assim até restarem 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos na agulha. Quando ficarem 11 pontos aqui, e 2, 4, 6, 8, 10, 13 pontinhos aqui, então vão ficar 2, 4, 6, 8, 10, 11. E aqui vão ficar 13 desses que eu fui reservando. Aí eu volto a explicar para vocês. Olha, pessoal, eu fiz 2, 4, 6, 8 pontos reservados. Aqui ainda tem 2, 4, 6, 8, 10 e meia. E aqueles 6 de borda, né? Eu vim para lembrar vocês que tem que fazer mais uma casa do botão. Porque inteirou 7 cordõezinhos aqui, então já tá na hora de fazer a terceira casa. Então, o trabalho tá desse jeito. E aqui eu vou fazer um tricô, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada, 3 tricô. E volto na carreira em tricô, deixando 9 pontos reservados e voltando no restante dos pontos. Vou continuar assim até deixar 11 pontos aqui neste lado e 13 pontos reservados. Eles vão ficando mais soltinhos, ficam diferentes, mais espaçados, diferente desses daqui. Dá para ver bem a diferença entre os que a gente está deixando reservados e aqueles que ficam na agulha. Fiquei com 13 pontos para fazer o acabamento do bolso. Eles ficam assim espaçados mesmo. E fiquei com esses 11 pontos na agulha. Agora eu vou passar eles também, com muito cuidado para não escapar esses outros aqui, no alfinete. Deixar reservado aqui também para trabalhar depois. Agora eu vou trabalhar só nesses 13 pontos aqui. Então, olha como é que ficou. Esses pontos reservados na parte de cima e esses pontos reservados na parte de baixo e esses 13 pontos aqui. Agora eu vou trabalhar para fazer o acabamento do bolso. Para fazer esse acabamento, eu vou fazer o primeiro ponto. E vou aumentar mais um pontinho, porque esses 13 pontos são muito poucos para fazer o acabamento, eu vou ter que aumentar. Para aumentar, eu vou pegar essa laçadinha aqui do ponto de baixo mesmo. E vou colocar na agulha. E como eu fiz um tricô, esse próximo eu vou fazer em meia, porque esse acabamento eu vou fazer o pontinho barra 1 por 1. Então, eu fiz um tricô, um meia. O próximo eu faço em tricô. Aí, levanto um pontinho aqui de baixo, coloco na agulha e faço ele em meia. Próximo ponto que tá na agulha, posso fazer em tricô mesmo. Pego um aqui de baixo, essa alcinha, coloco na agulha, trabalho em meia. Próximo eu faço tricô,
levanto esse aqui de baixo, coloco na agulha, trabalho em meia. Tricô, pego de baixo, coloco na agulha, meia. Tricô, pego de baixo, coloco na agulha, faço em meia. Tricô, pego um pontinho de baixo, coloco na agulha para trabalhar, né? Em meia. Tricô, pontinho de baixo na agulha, faço em meia. Tricô, pontinho de baixo na agulha, faço em meia. Tricô, pontinho de baixo na agulha, fiz em meia. Tricô, pontinho de baixo, coloco na agulha, faço meia. Tricô, pego o pontinho de baixo, coloco na agulha, faço meia. E o último ponto em tricô. Então, ficaram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos na agulha. Agora, eu vou trabalhar nesses 25 pontos, barra 1 por 1, quantas carreiras quiser de acabamento. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, que eu vou terminar ela aqui na parte de cima. E sigo os pontos como se apresentam para fazer a barra 1 por 1. Onde é meia, eu faço meia. E onde é tricô, eu faço em tricô. E vou fazendo assim, um meia, um tricô, um meia, um tricô, até o final da carreira, volto fazendo ponto bar e vou fazendo assim até completar 5 carreiras. Terminei as 5 carreiras para o acabamento do bolso, aí a agulha ficou aqui para baixo. Aí eu vou arrematar os pontos como se apresentam. Onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu faço tricô. E passo esse pontinho de trás por cima desse tricô que eu acabei de fazer. O próximo é em meia, eu faço ele em meia. E passo esse ponto de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é tricô, faz bem justinho. Aí eu passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. Próximo é meia. Passo esse de trás por cima desse meio. E vou arrematando assim até o final da carreira. Arrematado todos os pontos, aí eu posso cortar o fio desse acabamento. Vou deixar um pouquinho maior assim, no caso, se precisar fazer alguma costurinha de arremate depois. Aí, passo aqui por dentro e esta parte está finalizada. A parte da frente do bolso está terminada. Então, fica assim, esses pontinhos reservados no alfinete, esses também. E agora eu vou fazer o forro do bolso. Para fazer o forro do bolso, eu tenho que vir aqui no avesso do trabalho e levantar 28 pontos na base, depois
do ponto barra. Eu não faço aqui nessa parte dos 6 pontos, eu vou pegar esses daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Esses pontinhos que eu vou levantar para trabalhar essa parte do forro do bolso. E para fazer isso, basta erguer essas alcinhas aqui. Se quiser fazer com uma agulha mais fina para facilitar o trabalho, tudo bem. Simplesmente vamos erguendo essas alcinhas uma por uma, na sequência aqui bem direitinho. O último é bem no comecinho aqui do trabalho. Aí eu verifico se está, a carreira está com 28 pontos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 pontos. Então, fica assim, pessoal, olha. O direito. E agora eu vou amarrar um fio aqui para continuar o trabalho. Para levantar o fiozinho, coloco aqui, venho aqui no pé do ponto, qualquer lugar, e levanto. Quiser usar uma agulhinha de crochê para ajudar, facilita bem. Aí eu já vou deixar um fiozinho comprido, que pode ser que a gente precise para costurar o acabamento depois. Dou um pequeno nozinho. E agora vamos prestar bem atenção, porque esta parte de dentro eu vou ter que fazer em meia, para acompanhar esse aqui, porque ele vai ficar aparente aqui no direito do trabalho. Verificar bem se nós estamos na posição certa para fazer o ponto em meia. Nesse sentido aqui, vão ser duas partes com o sentido do meia no mesmo lado. Então, esta carreira aqui, porque eu comecei pegando aqui pertinho da borda pra cá. Esta carreira vai ser toda em meia. É meio chatinho de fazer porque ele fica justo, mas também é só essa carreira que é desse jeito, depois já normaliza tudo. Então, nós vamos fazendo essa carreira aqui toda em meia até o final. Quiser, pode distorcer o pontinho, porque ele estava torcido assim, e fica melhor para trabalhar. Traz ele para cá. Esse que vai ficar no avesso mesmo, mas vamos fazer nosso melhor para ficar bem bonitinho no acabamento. Então, tô torcendo aqui porque facilita. E vamos fazendo essa carreira toda em meia. E é isso, pessoal. Fazemos assim até o final da carreira. Terminei a carreira toda em meia. Volto aqui no avesso, que vão ser dois avessos. O avesso da parte da frente e o avesso do fundo do bolso. E agora eu vou fazer a carreira toda em tricô. Eu vou fazer o primeiro em meia só para dar firmeza aqui no início, né? O pontinho de bordo ficar menos solto. Aí, continuo a carreira toda em tricô.
e vou fazendo assim até completar 8 carreirinhas, a mesma quantia que eu tinha colocado aqui no início, eu coloco aqui também. 8 carreirinhas contados aqui nos cordõezinhos em tricô no avesso. Mais um detalhe, o último ponto também eu vou fazer em meia, aqui na parte do tricô, para ficar o pontinho de borda. Aí eu volto nessa carreira toda em meia. E vou fazendo assim até completar 8 cordões em tricô aqui contados no avesso. Fiz as 8 carreiras, meia no direito, tricô no avesso. Mostrar para vocês como é que está o trabalho até aqui. Que é o forrinho, né? E agora eu vou ter que juntar esses pontos que estão no alfinete junto com esses que estão na agulha. E para isso, eu vou fazer uma manobra aqui para transportar os pontos para ficar no mesmo sentido. Para isso, eu vou usar uma agulha auxiliar. Qualquer agulha que vocês tenham, maior, menor, sem problema, é só para ajudar nessa parte. Então, eu vou pegar esses pontos que estão no alfinete e vou colocar na minha agulha parceira daquela que já está ali, que é a 6 que eu venho trabalhando. Vou passar todos os pontos nessa agulha com muito cuidado, para não perder os pontinhos. Dá uma esticada assim para o ponto ficar mais solto, para poder tirar do alfinete. E o último pontinho. Pronto. Aí o que aconteceu? A agulha ficou nesse sentido aqui que não dá para trabalhar, ficou desencontrada, né? O que que eu faço? Esses 10 pontinhos eu vou transportar para essa agulha auxiliar. Qualquer agulha que vocês tenham em casa, vocês podem fazer isso. Aqui é só para poder reservar os pontinhos aqui e ajudar nesta parte, que são só esses pontinhos que eu vou ter que unir. Liberei essa agulha aqui, que eu já estava trabalhando, né? E agora, eu vou ter que trabalhar ao mesmo tempo com essas duas agulhas aparelhadas assim. Olha como que está, que aqui vai ser o fundo do bolso. Aí, a gente com muito cuidado, aí nós pegamos com muito cuidado para fazer o ponto meia, o fiozinho tá aqui, pego um e o outro de outra agulha, trabalho em meia, passo por dentro das duas agulhas e tiro os dois pontinhos. Então, eu pego este ponto e meia, este ponto e meio, ó, os dois. Faço ele, passo aqui por dentro, tiro os dois pontos.
novamente de uma agulha, da segunda agulha, passo por dentro, tiro os dois. Pego de uma agulha, da segunda agulha, passo por dentro aqui, faço ponto meia e solto. Vejam que já vai ficando costurado essa parte. Pego nesta agulha, na segunda agulha, faço ponto meia e tiro desta e desta também. E o último pontinho, pegando os dois. Pronto. Esta agulha auxiliar já não vai ser mais necessária. E fica assim, ó. Se vocês acharem outra forma, se quiser juntar primeiro os dois pontos e depois arrematar, tudo bem. Aí, ficaram os 10 pontos, sendo que aqui, ó, ficou... Depois aqui a gente, quando costurar, isso aqui também vai ser costurado junto. E agora, eu vou seguir esse trabalho em todos os pontos, nesses 28 pontos. Meia no direito, tricô no avesso, até completar essa mesma quantidade de carreiras que está aqui na primeira parte. Vocês vão contando e vendo se já está suficiente para fazer a outra parte lá de cima. E vai fazendo meia aqui no direito, tricô no avesso. Em todos os pontos, nos 28 pontos. Observem que aqui, ó, aqui já vai sobrepor depois que a gente vai dar uns pontinhos e fica um bom arremate. E aqui, essa marcação assim fica bonitinha aqui. Fica bem feitinho os pontos. Aqui no avesso também. Fiz a parte do forro nos 28 pontos. O trabalho ficou assim. Esta parte aqui vai sobrepor. E agora, eu vou ter que fazer a junção desses pontos também. O sentido é esse aqui do lado da blusa, em direção à borda. E agora, para poder fazer essa união dos pontinhos, que vão corresponder esses 5 pontos que estão aqui no final, junto com esses 5 pontos aqui antes do acabamento da borda onde tem os botões, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a agulha auxiliar novamente e vou carregar com esses pontos que estavam aqui no alfinete. Ele tá nesse sentido, terminando aqui na borda de abotoamento. Aí eu, com jeitinho, vou passar todos os pontos nesta agulha auxiliar.
Coloquei os pontos nessa agulha auxiliar. Agora eu viro ela aqui. E vou trabalhar. Ela fica assim, ó. Já posicionada para poder unir esses 5 pontinhos. Aqui eu vou fazer normalmente. Então, eu vou deixar ela reservadinha aqui primeiro. E vou fazendo esta carreira em ponto meia. Até perto lá do final da carreira. Faltando 5 pontos para terminar a carreira, pego esses pontinhos que estão na agulha auxiliar. E vou pegar novamente este ponto e este junto. Trabalho os dois e solto os 2 pontinhos. Novamente, pego desta agulha, pego desta outra agulha. E vou fazendo assim, juntando esses 5 pontinhos que estão em cada agulha, trabalhando juntos. O último aqui. Aí eu vou deixar essa agulha e vou continuar no ponto de borda como eu vinha fazendo anteriormente. Então, eu faço os 5 pontinhos. Está com essa agulha azul auxiliar aqui, mas ela já vai sair e eu vou novamente pegar a outra parceira dessa aqui para poder usar as 2 agulhas agora. Então, pessoal, reforçando a explicação, a partir daqui eu vou continuar fazendo 28 pontos em meia no direito, 6 tricô de borda e sempre lembrando de fazer as casas para os botões, avesso toda em tricô. E vou fazendo assim até essa medida, até o começo da cava, medir 26 centímetros. Completei as carreiras até medir 26 centímetros. A partir daqui, para fazer a cava raglan, eu vou fazer da seguinte forma. Eu faço 2 tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, devolvo o fio para frente, dei uma volta nesse ponto que eu tirei sem fazer e pego 2 pontos juntos em tricô. Esse vai ser a nossa diminuição para o raglan. E sigo a carreira em meia. Terminados os pontos em meia, finalizo com 6 pontos em tricô para a borda de abotoamento. Volto a carreira do avesso toda em tricô.
Terminei a carreira do avesso em tricô, volto aqui novamente no direito do trabalho para continuar o raglan. Então, eu faço 2 tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, volto o fio para frente e pego 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira em meia. Finalizando com 6 pontos em tricô. Volto a carreira do avesso toda em tricô. Terminando a carreira do avesso em tricô, volto aqui para fazer o raglan e sempre vai ser assim: 2 tricô, passo o fio para trás, tiro um sem fazer, volto o fio para frente, pego 2 pontos juntos em tricô. Observe que vai formando um desenhinho aqui, um meia saliente. Então, eu vou fazer o restante em meia, finalizando com 6 pontos em tricô para a borda de abotoamento. Sempre observando até inteirar 7 cordões para fazer a próxima casa do botão. Então, eu vou fazendo esse raglan, fazendo as diminuições e seguindo aqui na borda até completar 7 cordõezinhos. Com os 7 cordõezinhos completados aqui na borda, eu vou fazer a 5ª casa para o botão. Então, aqui eu vou continuar com o raglan. Faço 2 tricô, passo o fio para trás, tiro sem fazer, volto o fio, pego 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira em meia, até chegar na borda. Chegando aqui na borda, vou fazer a 5ª casa. Faço 2 tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô e 2 tricô. E volto a carreira toda em tricô. Voltando no direito do trabalho, sigo fazendo o raglan, 2 tricô, passo fio para trás, tira sem fazer, volto o fio, pego 2 pontos juntos. E vou fazendo assim até completar mais 7 cordões para fazer a 6ª e última casa do abotoamento. Olha como é que o trabalho tá até agora. O raglan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 desenhos por enquanto, né? E aqui completaram 2, 4, 6, 7 cordões. Então, eu vou fazer a última casa. Continuo aqui com o raglan, 2 tricô, passo o fio para trás, trago o fio para frente, depois que eu tirei ele sem fazer, pego 2 pontos juntos em tricô, sigo a carreira em ponto meia, chegando aqui na borda, 2 tricô, laçada, 2 pontos juntos em tricô e 2 tricô.
e volto a carreira do avesso toda em tricô. No direito do trabalho novamente, continuo com o raglan, 2 tricô, passo fio para trás, tiro sem fazer, devolvo o fio para frente, pego 2 pontos juntos em tricô, sigo a carreira em meia, e finalizo com 6 tricô da borda de abotoamento. Agora, pessoal, sobraram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos. Nesta parte eu vou fazer a curvinha pro decote. Então, eu vou arrematar de uma vez só 8 pontos, um ponto de cada vez. Faço um tricô, o próximo tricô, passo esse de trás por cima deste. Eliminei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E sigo a carreira do avesso até o final. Nesta próxima carreira, eu continuo com o raglan, 2 tricô, passo fio para trás, volto aqui, depois que eu tirei sem fazer, e pego 2 pontos juntos em tricô. E sigo a carreira até o final. Quando chegar nos 2 últimos pontos, eu pego os 2 pontos juntos em meia, porque ele tá aqui em meia, né? Então, eu acompanho. Aí, eu volto no avesso, novamente, pego 2 pontos juntos em tricô, que eu vou eliminar 4 pontos dessa forma. Então, já eliminei 2. Sigo a carreira no avesso até o final. Voltando no direito do trabalho, faço o raglan, 2 tricô, passo fio para trás, tiro sem fazer, devolvo o fio para frente, pego 2 pontos juntos, meia, e 2 pontos juntos em meia, assim, eliminando o terceiro ponto. Volto aqui no avesso e vou eliminar o 4º ponto. Então, eu fiz assim, eliminei os 8 pontos, depois 1, 2, 3, 4. 4 pontos, um em cada carreira, né? Aí, sobraram aqui 1, 2, 3, 4, 5 no avesso. Volto a carreira e vou fazendo esse
raglan até onde der. Então, é 2 tricô, tiro o ponto sem fazer, 2 pontos juntos em tricô. Agora, restaram 4 pontos no avesso, faço todos eles, os 4 pontinhos. Volto aqui no direito do trabalho. Faço um tricô. Pego 2 pontos juntos em meia. E um tricô. Volto aqui no avesso, faço os 3 pontinhos em tricô. E aqui no direito, 2 pontos juntos em tricô, um tricô. E a última diminuição, pego 2 pontos juntos, restando apenas um ponto na agulha. Aí, restando um ponto só, o raglan fica assim. Aqui na parte do decote fica esse arredondado. E agora eu vou cortar o fio distante para aproveitar esse fio se a gente precisar para costurar depois o raglan. Esses desenhos formaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu vou contar aqui agora, mesmo sem desenho, 20, 21, e esse é o último pontinho que foi arrematado aqui, completando 22. Para fazer a segunda parte da blusa, observem que a primeira parte eu comecei do canto do casaco e fiz a borda de abotoamento no final da carreira. Nesta segunda parte, eu coloquei os 34 pontos e vou fazer o inverso. Vou começar com os 6 pontos de borda, que é para que ele fique embaixo desse no transpasse para colocar os botões. Então, esta parte eu começo fazendo 6 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que eu fiz 6 pontos em tricô, eu começo o ponto barra 1 por 1, que é 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô e vou fazendo assim. Ponto barra até o final da carreira. Que é o inverso do que eu fiz na outra. E vou fazendo assim até completar 12 carreiras contados aqui no ponto barra. Então, pessoal, reforçando a explicação, eu faço 6 pontos em tricô, sigo fazendo ponto barra 1 por 1, começando com meio, um tricô, um meio, um tricô, e vou até o final da carreira, terminando com um tricô. Aí eu venho no avesso do trabalho e acompanho os pontos como se apresentam, onde é meio, onde é tricô, vou fazendo ponto barra e finalizo com 6 pontos em tricô. E vou fazendo assim até completar 12 carreiras, contados aqui nessa parte do ponto barra. Fiz as 12 carreiras
barra 1 por 1 e seguir aqui na borda de abotoamento, lembrando que nessa parte a gente não faz casa para os botões. Aí, agora nós fazemos 6 pontos em tricô, o restante em meia. Terminei essa parte da carreira em meia, volto aqui no avesso. O primeiro eu faço em meia, para fazer uma borda bem justinha. E sigo a carreira toda em tricô. E vou fazendo assim, até completar 8 carreiras em tricô. Sempre mantendo os pontos de borda pro abotoamento, que são 6 pontos, o restante em meia aqui no direito do trabalho, e o avesso todo é em tricô. Completei as 8 carreiras. E agora, eu vou começar a fazer o bolso, a parte da frente. Vejam que na primeira parte, eu reservei os 10 primeiros pontos, né? Que era a parte do lado da blusa que estava aqui. Agora, eu vou reservar os 10 últimos pontos. Então, é assim. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu sigo fazendo 18 pontos em meia, porque eu vou reservar 10 lá no final. Fiz os 18 pontos em meia, restaram 2, 4, 6, 8, 10. Esses 10 pontos eu vou reservar no alfinete. Com os pontos reservados no alfinete, agora eu vou dar continuidade no trabalho para fazer o bolso. Agora eu sigo essa carreira em tricô até o final. E volto fazendo 6 pontos em tricô. Sigo o restante dos pontos em meia. Chegando no final da carreira, deixo um ponto sem fazer e volto fazendo esta carreira toda em tricô. Volto na carreira do direito do trabalho.
faço 6 tricô. Restante dos pontos em meia. Deixo mais um ponto sem fazer, inteirando 2 pontinhos. Volto o trabalho. Vejam que eu já reservei 2. Aí eu volto o trabalho. E vou fazendo assim como eu fiz na primeira parte, que é quando voltar naquela carreira, deixo mais um e assim por diante, até ficarem aqui na agulha, os pontos deixados para trás, inteirando 13 pontos, na mesma quantia que nós fizemos na primeira parte. Completei os 13 pontos deixados, aqui ficaram 10 pontos, aqui 11 pontos, e agora eu vou reservar esses pontos no alfinete. E com os pontos reservados, eu vou continuar para fazer esse trabalho que eu fiz na primeira parte. Então, o primeiro ponto é em meia, eu faço ele em meia. Tá aqui no direito do trabalho, né? Aí, o próximo, eu vou levantar esse pontinho aqui debaixo, colocar na agulha, vou endireitar ele assim e faço um tricô. O próximo eu faço em meia, que já está na agulha. Aí pego o pontinho aqui debaixo, essa alcinha, coloco na agulha. Vou distorcer ele aqui para ficar mais fácil de trabalhar. E faço ele em tricô. Aí o próximo eu faço em meia. Levanto o pontinho aqui debaixo. E faço em tricô. Faço esse em meia. E vou fazendo assim. Pegando de baixo, fazendo em tricô. E o que está na agulha, eu faço em meia. O de baixo eu coloco na agulha. Distorço ele. E faço ele em tricô. Próximo em meia. Pego o pontinho aqui de baixo, coloco na agulha. E faço em tricô. Próximo em meia. Levanto o pontinho aqui de baixo. E faço em tricô. Então, ficaram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos na agulha.
E agora eu vou fazer mais 4 carreiras, que essa aqui eu já considero como primeira, né? Aí eu faço 2, 3, 4, 5 e vou arrematar os pontos nesse sentido, acabando a carreira aqui em cima. Terminei as 5 carreiras, agora eu vou arrematar todos os pontos. E para arrematar, o primeiro tá em tricô, eu faço em tricô. O segundo tá em meia, eu faço em meia. E passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo tá em tricô, eu faço em tricô. E passo de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo tá em meia. Passo esse aqui por trás. E vou arrematando assim até o final. Esta parte do bolso ficou pronta. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra parte, começando aqui do lado da blusa, indo até o limite aqui dos 6 pontinhos. Vou pegar até aqui os 28 pontos e levantar na agulha, igual fiz na primeira parte. Amarro um fiozinho aqui na beira do trabalho, para poder pegar os pontinhos. Eu sempre deixo um fiozinho mais comprido, que às vezes no arremate a gente precisa costurar. Aí o fiozinho já está aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou levantar os pontos como eu fiz lá na outra parte. Nessas alcinhas aqui, de uma carreira toda. Eu vou levantar os pontinhos. Vou pegar bem o primeiro aqui, para dar certo os 28 pontos. E é isso, pessoal. Vou pegando aqui até completar os 28. Peguei os pontos, os 28 pontos. E agora eu vejo aqui se tá do lado certo. Então, esta carreira aqui tá em meia. Aqui também no mesmo sentido, vou fazer em meia, porque aqui vai ser o fundo do bolso, né? Então, esta carreira aqui, eu vou fazer toda em meia. Então, eu fiz a primeira carreira no ponto meia, agora eu estou aqui no avesso, no mesmo ponto em tricô que está aqui no avesso, aqui também vai ficar. E eu sempre faço um pontinho em meia aqui, só para ficar firme esse pontinho de borda, para facilitar para a costura depois, que a gente vai ter que dar uns pontinhos, né? Então, eu sigo aqui a carreira toda em tricô. Até agora eu fiz 2 carreiras, estou indo para a terceira carreira. Então, quando eu chegar na 8ª carreira, nós vamos ter que fazer aquele procedimento de juntar os pontos novamente. Fiz 2, 4, 6, 7 carreiras, né? E agora, quando eu for fazer a 8ª, eu vou juntar esses pontos que estavam aqui no alfinete. Eles correspondem ao mesmo lado aqui, ó. Os que estão no alfinete e os que estão aqui. O restante do trabalho está desse jeito. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquela parte da frente. Vou pegar esses pontos que estão no alfinete e com uma agulha auxiliar eu vou passar esses pontos todos para cá na agulha, né? Pode ser qualquer agulha. É só para facilitar, para ajudar
a fazer esse trabalho aqui. Vejam que as agulhas ficaram desencontradas, né? Aí eu vou passar esses pontos numa outra agulha novamente, para ficar no sentido certo. Então, vou pegar a outra agulha, vou passar todos os pontos, os 10 pontinhos, nessa outra agulha. Assim, deixando as duas no mesmo sentido. E com as agulhas já posicionadas, as duas com a ponta no mesmo sentido, eu vou pegar os dois pontos juntos, né? Tanto eu posso pegar um ponto daqui e um ponto daqui e fazer tricô, passando pelos dois, passando aqui pelos dois e tirando da agulha. Como eu posso também, para facilitar, pegar um da agulha de trás, colocar aqui na agulha da frente e fazer os dois pontos juntos. Também pode. Com muito cuidado para não perder os pontos. Aí eu pego um de trás, coloco nesta agulha e pego os dois pontos. E também eu posso pegar um daqui e fazer o tricô. Das duas formas, é uma operação bem delicada, que a gente tem que ter o máximo cuidado, mas também é só nessa parte, porque daí o bom é que já fica costurada essa partinha aqui, bem pequena, né? E vou fazendo assim, transportando da agulha de trás para essa agulha da frente e pego os dois pontos juntos. Eu acho que assim fica mais fácil. Aí eu libertei essa agulha aqui. E agora, depois que as duas partes estão juntas, eu já estou com essa agulha mesmo, eu vou continuar com ela, depois eu troco pela amarela. E vou fazendo a carreira até o final.
Chegando no final, eu faço pontinho e meia. Agora, a partir daqui, eu vou fazer meia no direito e tricô no avesso, substituindo as agulhas agora. Vou colocar as duas amarelas, né? As 6 que eu estou fazendo. Até completar a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui, até chegar aqui em cima. Fiz aqui no forro do bolso a mesma quantidade de carreiras desta parte da frente. E agora, aqui do lado do avesso, eu vou unir novamente essas partes, só pelos 5 pontinhos aqui antes do ponto de borda, né? Então, eu venho fazendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 pontos. Eu vou fazer 23 pontos em tricô e vou unir esses 5 pontinhos com aqueles que estão no alfinete. Para isso, eu vou devolver os pontos do alfinete numa agulha. Então, pessoal, coloquei aqueles pontos que estavam no alfinete nessa posição de agulha igual a que está aqui. E agora eu vou fazer 23 pontos em tricô, depois eu vou unir esses 5 pontinhos que estão aqui nessa outra agulha. Deixar aqui descansando, enquanto eu vou fazer esta parte. Com muito cuidado para não perder os pontos. Então, eu faço meia, porque eu tô começando aqui com meia, né? Para fazer o pontinho de borda. E continuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, faltando 5 pontos, eu venho com esses de trás, posicionando a agulha junto, para poder unir esses 5 pontinhos que estão na agulha de trás e na agulha da frente. Vou simplificar pegando o de trás, colocando nessa da frente e pego os 2 pontos juntos em tricô. Novamente, pego o pontinho de trás, com muito cuidado, coloco aqui na agulha da frente, pego os 2 pontos juntos em tricô. Novamente, pego de trás, coloco nesta agulha, pego os 2 pontos juntos em tricô. De trás, trago nesta agulha e pego os 2 pontos juntos em tricô. E o último dos 5 pontinhos. Esse daqui até vou pegar junto com esse, que também dá para fazer. Faço tricô, tiro os 2 pontos juntos.
finalizada essa parte que eu peguei os 5 pontinhos juntos, de uma agulha e de outra, eu sigo nesses pontos de borda, que estão sozinhos aqui, e finalizo a carreira. Esta parte fica finalizada com esses 5. Olha como é que fica a frente. Fica já costurada essa parte, que aqui depois nós vamos dar uns pontinhos. O bolso já fica prontinho assim, fundo. Lá no final, nós vamos costurar essa parte que fica aqui, arrematando o bolso. E agora, a partir daqui, eu vou seguir igual fiz a parte da frente, fazendo os 6 pontos em tricô, o restante dos 28 pontos em meia, avesso toda em tricô, e vou fazendo assim até completar 26 centímetros desde o início. Então, pessoal, aconteceu um problema técnico a hora que eu tava fazendo o raglan da segunda parte, e então eu cheguei lá no vídeo depois que eu passei o bolso. Então eu vou dar continuidade a partir de umas carreiras que eu fiz a mais depois do bolso, começando com o raglan da segunda parte da frente. Aí eu reproduzi uma parte idêntica com os 34 pontos, 6 pontinhos para a borda de abotoamento e o restante dos pontos na mesma quantidade, para explicar para vocês como fazer o raglan. Esta é aquela parte que não tem casa para o botão, então eu continuo fazendo 6 tricô, restante dos pontos em meia, até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, faltando 5 pontos para terminar, eu pego 2 pontos juntos em tricô, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, volto o fio para frente e faço 2 tricô. Avesso, eu volto a carreira toda em tricô, sem fazer diminuições. Terminei a carreira do avesso em tricô, volto aqui no direito, faço os 6 pontinhos de borda de abotoamento. Sigo o restante da carreira em meia. Chegando no final da carreira, faltando 5 pontos para terminar, pego 2 pontos juntos em tricô, passo o fio para trás, tiro sem fazer, passo o fio para frente e faço 2 tricô. Volto a carreira do avesso toda em tricô. Terminada a carreira em tricô no avesso, volto no direito, de novo eu faço 6 tricô, restante em meia. Quando chegar faltando 5 pontinhos para terminar a carreira, pego 2 pontos juntos, passo o fio para trás, tiro o ponto sem fazer, volto o fio para frente e faço 2 tricô. E vou fazendo assim até restarem 19 pontos na agulha. Fiz o raglan até chegar com 19 pontos na agulha. Agora, eu vou fazer o arredondado do decote. Igual fiz a primeira parte.
Então, eu vou arrematar 8 pontos, começando aqui desta borda de abotoamento. Então, eu faço um tricô, faço o próximo e passo esse de trás por cima deste. E vou eliminando assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sigo a carreira. E quando chega aqui no raglan, continuo fazendo, pego 2 pontos juntos, fio para trás, tiro o ponto sem fazer, volto fio, 2 tricô. Depois que eu eliminei 8 pontinhos e segui a carreira, fiz o raglan, aí volto aqui no avesso, faço a carreira em tricô. Quando chega aqui no fim da carreira, pego 2 pontos juntos para eliminar mais um pontinho. Aí volto na próxima carreira, elimino 2 pontos juntos também. Vou fazer em meia, porque essa carreira tá em meia, então eliminando o segundo pontinho. Sigo a carreira. Faço o raglan, pego 2 pontos juntos, fiozinho para trás, tiro sem fazer, 2 tricô. Volto a carreira do avesso em tricô. Chegando no final, pego 2 pontos juntos. E mais uma vez, 2 pontos juntos, eliminando assim 4 pontos, além daqueles 8 que foram eliminados. Aqui sobraram esse pontinho e esses 4. Então, eu vou pegar 2 pontos juntos em meia, para ir eliminando esses pontos também, que vamos ter que acabar só um ponto na agulha. Aí, faço os 2 tricô. Volto aqui no avesso, faço os 4 tricô. Aqui no direito do trabalho, um tricô. Pego 2 pontos juntos em meia. E um tricô. Volto no avesso, faço os 3 pontinhos. Aqui no direito, pego 2 pontos juntos, faço um tricô. E finalizo pegando 2 pontos juntos em tricô. Aí, sobrando um ponto, eu corto o fio e passo aqui por dentro, arrematando, né? Então, esta parte eu fiz
um adicional para explicar para vocês como que finaliza a segunda parte do casaco.